No vídeo de hoje nós vamos criar a identidade visual para uma papelaria na Suíça e quem escolheu a estética foram vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara e você está no canal da Arquétipo. Nós somos um estúdio de design de marcas em que nós criamos marcas significativas, cheias de propósito e essência. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, vamos deixar um link aqui embaixo. E o tema para o vídeo de hoje surgiu lá do nosso Instagram, que a gente perguntou para vocês um nicho, um país e uma estética pra gente fazer um post com um mood board sobre essa combinação. E vocês escolheram lá, dentre os nichos tinha academia, loja de chocolates, papelaria e padaria, e o que vocês escolheram foi uma papelaria. O país escolhido por vocês foi a Suíça e o universo visual, a estética que vocês escolheram foi a da Belle Époque. Quer dizer, Belle Époque. Belle Époque. Não sei falar francês. E aí, baseado nessas respostas, a gente fez um post com um mood board, juntando todos esses elementos, né, que vocês votaram lá, fazendo então uma papelaria Belle Époque na Suíça. Só que a gente decidiu expandir um pouco esse tema, trazendo aqui pro YouTube agora, criando uma identidade visual mais completa para essa marca fictícia. Infelizmente não é real, seria muito legal se fosse, né, gente? Então vocês vão criar aqui comigo alguns elementos super importantes para essa identidade visual. Mas antes da gente começar, então, vamos dar uma refinada nesse briefing. A personalidade e o estilo dessa marca a gente já tem definidos porque vocês votaram lá, que é o da Belle Époque. E o que estava acontecendo nesse período, né? Foi um período de grandes modernizações na Europa, novas invenções, então estava bastante desenvolvimento e nesse período surgiu o estilo Art Nouveau, que é uma arte nova que eles chamaram, né, derivada do Arts and Crafts em inglês. Era uma arte completa, assim, que abrangia todos os detalhes, então, por exemplo, a arquitetura, os ornamentos, o design, enfim, tudo isso, tudo, por exemplo, numa construção, numa casa, era feito com essa estética geral e ela levava em consideração muitos elementos da natureza. As formas, os elementos eram derivados de, por exemplo, plantas, terminações de, né, ramos, pássaros, outros elementos da natureza. Então, a nossa papelaria vai levar em consideração esse movimento artístico para ser a sua principal inspiração e coloquei como adjetivos aqui, então, que ela vai ser uma papelaria delicada, natural, sofisticada e artística. O nosso público-alvo são predominantemente mulheres entre 18 e 55 anos que gostem muito de se organizar, que gostem de ter coisas bonitas, não apenas pelo sentido utilitário das peças de papelaria, mas pelo sentido de colecionar também. Então essa nossa papelaria Art Nouveau vai ter itens que chamem a atenção, assim, de colecionadoras mesmo, que gostem de ter as coisinhas bonitinhas em casa e que fiquem com dó de usar depois. E essa nossa papelaria fica na Suíça, como eu já tinha comentado com vocês, e quem lê o post vai saber por que eu escolhi a cidade de Kandersteg. Porque eu descobri que lá tem um festival, desde 2012 mais ou menos, um festival que eles chamam de Belle Époque, em que todo mundo na cidade, sim, que se engaja no movimento, né, nesse evento, se veste com roupas da época, tem várias programações, vários eventos assim, que lembram atividades da época, que na Suíça também foi um período de bastante desenvolvimento, o turismo também alavancou, então eles lembram dessa época com muito carinho e agora 2 vezes por ano eles têm esse festival pra, enfim, relembrar e viver essa estética. Então, foi muito legal pensar em colocar a nossa papelaria fictícia nessa cidade por causa desse festival e de tudo que ela engaja ali. Casou bem certinho com o nosso propósito aqui. Essa é a nossa localização, Kandersteg, na Suíça. E levando isso, então, em consideração, qual que seria o nome da nossa papelaria, né? Esse foi o primeiro passo de criação aqui pra esse vídeo, que foi o naming. E eu descobri que na Suíça falam alemão, então eu fui buscar inspirações do alemão mesmo para criar esse nome. E o nome que eu cheguei foi Neue Papier. O que significa isso? Significa novo papel. Novo porque a gente se inspirou no estilo Art Nouveau, que significa arte nova, e papel fazendo referência à papelaria, fazendo essa brincadeira ali do novo papel com arte nova e o que é vendido lá. Só um detalhe que eu não sei se gramaticalmente no alemão tá certa essa junção do Neu e do Papier, mas licença poética, né, gente? Vocês entenderam o conceito e eu achei que ficou um nome muito chique, então vamos continuar com ele. E como que vai ser o nosso processo aqui nesse vídeo hoje? O primeiro passo é montar um mood board de referências antes da gente começar. Qualquer projeto ele é super importante, né, para nos basear. Segundo passo seria definir as cores e o terceiro passo seria definir as tipografias, mas esses 2 itens nós podemos ticar porque a paleta de cores e a tipografia
tipografia principal já foram definidas pro post que a gente fez lá pro Insta, então isso a gente já tem pré-definido e não vamos poder mudar. Depois a gente vai fazer a construção do logotipo e as suas demais assinaturas, né, para ficar um pouco mais versátil nas aplicações. E por fim, os elementos complementares que dão vida a qualquer identidade visual, que são grafismos, padrões e selos também, pra gente complementar a estética dessa nossa papelaria Noi Papier. Eu já tinha separado várias referências para fazer o post lá do Insta, então vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Peguei algumas referências da Suíça, assim, né, pra gente colocar na cabeça realmente o cenário, o lugar que seria, mais ou menos. Algumas referências Art Nouveau também, então várias artes do Mucha, ou Mucha, não sei como é que fala, que são maravilhosas, gente, cheia de flores. Eu amo esse estilo, assim, colorido de ilustração dele. Alguns ornamentos também, coisas da arquitetura, inspirações de paletas de cores. Já vai dando pra pegar mais a vibe, né, do movimento em si. Tipografias também, pra inspirar. Aqui, eu achei muito legal essa referência aqui, que é como se fosse realmente o interior dessa nossa papelaria, simulando, né? Aqui também algumas referências do pessoal vestido com essas roupas de época. E aqui a gente já chega com algumas referências visuais que eu separei agora para esse vídeo, né? Eu pensei muito em fazer uma logo que tivesse uma composição, assim, como fala? Uma disposição um pouco mais vintage, assim. Então, principalmente focado na tipografia, não necessariamente tendo um símbolo. Então, eu salvei aqui algumas coisas, com mais ornamentos também, essa disposição meio tortinha, eu achei bastante interessante. Algumas sombras também nas tipografias e os ornamentos realmente que tem super a ver com o nosso estilo Art Nouveau. Vindo aqui já pro Illustrator, então, eu separei algumas das principais referências de mood, né, de atmosfera, referências gráficas e inspirações de logo também. E aqui do lado já separei também a nossa paleta de cores que veio do post e a nossa fonte, que é a Soria. Então, vamos seguir com essas cores e essa tipografia sem alterações. Construção do logotipo, então. Comecei escrevendo o nome da nossa papelaria na fonte escolhida, que é a Soria, né? Eu achei que em letras minúsculas não ficou tão bacana, então eu testei fazer um versalete, deixando todas as letras, né, em caixa alta, mas deixando maiores a primeira letra do Noi e do Papier para dar essa demarcação, que eu achei que ficou muito bacana, assim, muito chique, teve esse aspecto, conservou esse aspecto mais clássico, assim, e fez realmente essa diferenciação entre as duas palavras do nome. Aí eu fui testando algumas composições, a que eu mais gostei foi com os dois nomes empilhados mesmo, em que a gente conseguisse encaixar em volta algumas informações complementares. Então, eu pensei que o nome completo da nossa papelaria com a tagline seria The Noi Paper Stationery. Então, misturando ali um pouco o alemão com o inglês, pensando que a cidade de Kandersteg é uma cidade turística, né, tem esse evento. Então, não queria também que o nome ficasse puramente em alemão, então eu criei esse joguinho aí com o inglês. Queria que a nossa logo fosse um pouco mais cheia, assim mesmo, trazendo essa questão bem ornamental do estilo Art Nouveau. Então, pensei em tipo, preencher assim os espaços para formar mais ou menos um retângulo com alguns ornamentos, alguns detalhes inspirados nas nossas referências. Uma coisa que eu tinha achado muito legal das referências que eu queria replicar aqui também era a inclinação, como se desse um pouco de movimento, assim mesmo, né, da tipografia meio que subindo, então coloquei ali uma certa inclinação. E o próximo passo foi dar uma mexida, né, uma estilizada nessa tipografia para ficar ainda mais característico do Art Nouveau, com essas terminações que remetem a plantas, a natureza, enfim, né. Então decidi mexer ali no A do Papier, achei que ficou bem charmosinho. E na letra U também ali do Noi, que, né, é o final ali da primeira palavra, também dando um tchanzinho ali especial para a letra, então aproveitar o cabinho reto do U e fazer algumas ramificações, como se fossem uns galhos. Uma coisa que eu queria muito que tivesse na nossa logo também era essa sombra, então eu apliquei um traçado na tipografia e seguindo, né, esse volume do traçado eu fiz uma sombra assim por trás, não sei, eu acho que puxa assim esse aspecto mais vintage que eu vi nas referências também. Acho que fica bem bacana. E depois disso, então, adicionando essas informações complementares, que é o the e o stationery, pra gente compor melhor, né, os elementos dentro desse retângulo imaginário. A partir da tipografia, eu criei um contorno mais gordinho, assim, em volta da tipografia, como se estivesse abraçando a tipografia mesmo, assim, como se fosse um adesivo.
e aí a partir dessa caixa delimitadora, os outros elementos iam se interligar, então ornamentos, faixas, coisas do tipo. E aí é realmente um exercício compositivo de ir testando que ficasse melhor, preenchendo esses espaços vazios, né? Então, como eu comentei, eu queria que fosse um logotipo mais cheio, assim, remetendo ao estilo do Art Nouveau, bem ornamentado. Então, fui testando algumas coisas até que ficasse numa composição, assim, que me agradou bastante. Também dei uma mexida na terminação do Y, que eu vi que tinha um potencial ali para também estilizar a tipografia. E achei que ficou um detalhe bem bonitinho. Por fim, pra gente fazer uns acabamentos finais nesse logotipo, eu fui alterando a espessura em alguns pontos desse nosso contorno e desses nossos ornamentos, para que ficassem algumas terminações mais delicadas, um pouco mais artesanal, assim mesmo, tipo feito, não sei, com a mão. Eu acho que dá esse caráter à mão, assim, essa mudança de espessuras, como se tivesse sido feito com um pincel. Alguma coisa do gênero, achei que super casou com esse nosso estilo Art Nouveau. Finalizada essa nossa versão do logotipo principal, então, a partir dela eu fiz outras duas versões de assinatura. A segunda é muito similar à primeira, só que sem a sombra por trás do nome e sem os ornamentos e contornos também, sendo uma versão mais simplificada mesmo, que permitiria reduções maiores, né? Então, para aplicações impressas, por exemplo, um pouco menores, teria que ter menos detalhes, então por isso que eu fiz assim. E também fiz um monograma, então com as iniciais N e P de Noy Papier e o D ali em cima, né? The Noy Papier, fazendo realmente uma abreviação, assim, né? É um monograma, uma versão reduzida da logo, que também funciona bem legal como um adesivo, assim, um selo. E essa é uma das partes que eu mais gosto, que é colocar os nossos logotipos sobre os fundos das cores institucionais, né? Eu acho que ali que você começa a ver, assim, realmente a marca tendo mais vida. E para cada cor que eu coloquei o logotipo, eu alterei a cor dos traçados e da sombra para um shade da cor do fundo. Então, no marrom eu deixei os contornos com um marrom mais escuro ainda, no rosa eu deixei os contornos no rosa mais escuro ainda, e assim por diante. Achei que ficou bem bacana. Agora que nós já temos os elementos fundamentais definidos, vamos para a parte dos elementos complementares para dar ainda mais vida para essa nossa marca. Para os padrões, o primeiro que eu fiz foi baseado na bandeira da Suíça, que é essa cruz, né? Então eu interliguei assim uma cruz do lado da outra, mudando um pouco a tonalidade do marrom para ficar uma coisa mais discreta. Achei que ficou bem interessante assim essa estampa. E como segundo padrão, eu escolhi uma ilustração, né, de flores, elementos florais, que remetem muito a esse período do Art Nouveau. Peguei de um banco de imagens e coloquei a cor institucional verdinha por cima, que achei que ficou super charmosa, como se fosse um papel de parede assim mesmo. Super já consigo imaginar. Se a nossa papelaria fosse real, com certeza teria uma parede com esse papel de parede. Para os grafismos, eu decidi manter os ornamentos derivados do logotipo, então esses dois aqui que eu selecionei foram tirados de lá, né, esses arabescos. Acho que super dá pra expandir, né, para além do logotipo em outras aplicações. E selecionei também pinturas, né, ilustrações de flores nesse estilo Art Nouveau, puxando um pouquinho também do estilo do Mucha. Então recortei, tirei os fundos deles no Photoshop, que acho que vão ficar super legais nas aplicações também. E uma das partes que eu mais gosto, que é a aplicação em selos. Então, depois de feitos esses elementos complementares, depois de feito o logotipo e tal, com todo esse caráter, a gente conseguir replicar isso em selos, eu acho que fica muito legal. Então, fiz aqui um selinho com a ilustração das flores, um outro também fazendo tipo uma bandeirinha da Suíça estilizada com essa sombra igual do logotipo. Também esse elemento aqui bem Art Nouveau, como se fosse uma plaquinha com os nossos ornamentos, o estilo da tipografia também. Aqui o nosso monograma, né, dentro de um selo, então com a data ali. Coloquei 2012, pensando que foi mais ou menos o ano que começaram os festivais Belle Époque lá em Kandersteg, então a nossa papelaria poderia ter nascido nessa mesma época. E por último, um selo com a tipografia um pouco mais simplificada, com esse baixo contraste dentro do círculo. Achei que ficou super chique. E agora, com todos esses elementos prontos, então nós finalizamos a identidade visual da Noy Papier, que começou lá no post do Insta com o moodboard, com as cores já definidas por lá, agora com as logos e os elementos complementares também. Vou mostrar aqui pra vocês um resumo de tudo que a gente produziu e fechando com chave de ouro as aplicações dessa nossa marca, então fica até o final aí pra não perder nada.
coisinha antes de você ir embora. Se você tá precisando de uma identidade visual para sua marca ainda nesse primeiro semestre de 2022, nós estamos com vagas na nossa agenda. Então não deixe de dar uma olhadinha no formulário que eu vou deixar aqui na descrição. E também não deixe de acompanhar a gente lá no Insta, porque a gente tá sempre envolvendo vocês nesse tipo de processo. Então, vocês nos stories decidindo temas para vídeos, para posts. A gente ama a nossa comunidade de criativos e o engajamento que a gente tem por lá. E também não esquece de deixar o seu engajamento aqui no YouTube, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque a gente também sempre tenta trazer essas criações aqui pra vocês, porque a gente sabe que vocês amam acompanhar. Então, dá um apoiozinho pra gente. Por hoje é isso. Um beijo e até a próxima!